Eu mandei o material aí para vocês, né, também. A análise aí do texto de Marcos 2, né, de 15 a 17. Esse texto, vou até dar uma lida aqui. Marcos 2. Marcos 2, 15 a 17. A gente vai ver aqui no texto que tem outras divisões, né? Vamos ler isso aí só para dar uma relembrada aí. Vocês que não leem muito a Bíblia. É assim, ó, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores, né? Então, o material que eu mandei para vocês, ele vai fazer uma análise histórico-crítica, né? Ele até começa falando sobre isso, dando uma demonstração de como que a análise histórico-crítica pode contribuir, né, para a questão de leitura do texto bíblico. Eu também achei interessante trazer, porque é a maneira de a gente deixar prático, né? A gente já mostrou lá do Antigo Testamento, e agora esse texto aí do Novo Testamento. Tem um recorte, né, porque os métodos histórico-críticos são variados, né? O recorte vai estar sendo feito a análise literária e a análise redacional, certo? Então a gente vai analisar aí esses dois focos desse texto. É um texto pequeno, mas vale a pena depois você dar uma lida nele todo, né, para poder entender, aí dar uma recapitulada aí dentro disso que a gente está conversando, que aí também ajuda, né? Primeiro, o que é a análise literária, né? Ela procura estudar os textos como unidades literalmente formuladas e acabadas. Procura delimitar e estruturar o texto, verificar o texto quanto à sua coesão interna e quanto ao seu uso de fontes bíblicas ou extrabíblicas. Então, aqui seria basicamente avaliar onde começa e termina o texto e como que esse texto foi produzido, né? Se esse texto tem paralelo dentro do próprio texto bíblico, se tem paralelo fora do texto bíblico, né? Que elementos ajudaram aí a estabelecer esse texto. Então, num primeiro momento, é a questão da delimitação. E aí a primeira dificuldade vai depender da Bíblia que você usa. Tem Bíblias que dividem a partir do 15 e tem Bíblias que dividem a partir do 13. Então seria Marcos 2, de 13 a 17, ou Marcos 2, de 15 a 17. Então vai depender muito do tipo de comentário que você escolhe, né? Mais uma vez, essa perícope, quem vai estar desenvolvendo aí é você, com base aí nos seus estudos, né? Com base aí na sua pesquisa. Calma aí, gente, rapidinho. Só dar um pause aqui na gravação. Eu queria gravar aí. Então, né, da onde a gente estava falando aí da perícope, essa perícope, quem vai estabelecer vai ser você, a partir dos materiais que você colecionar, né, que você for juntando aí para fazer a sua análise, a sua exegese, tá certo? Mas a perícope é importante delimitar, porque se você não fizer isso, o sentido do texto pode até mudar. Então é importante, eu sempre gosto de usar como exemplo o Novo Testamento, quando eu falo de perícope, o texto de Mateus 7, 7. Se eu ler só o texto, ou só o verso 7, vai estar assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, né? Bater e abrir-se-vos-á.
E aí muita gente lê esse texto, só esse versículo, para dizer que na oração tem que insistir, tem que ficar lá implorando, e aí Deus vai e te atende. Só que o texto, a perícope desse texto, né, o texto começa e termina, ele começa no verso 7 e termina no verso 12. E lendo esse texto todo, Mateus 7, 7 a 12, você vai perceber que ele não está falando que você tem que insistir para Deus te atender. Ele está falando que Deus é bom. Então, nesse processo de oração, de busca, ele é constante. Não é que ele seja insistente, mas ele é constante. E na constância da minha oração, eu vou perceber a bondade de Deus. Então, o sentido do texto é esse. E não que se eu pedir, implorar, mandar, exigir, Deus vai lá e vai fazer o que eu quero. Então, a perícope ela é importante, principalmente em textos como dos evangelhos, onde nós temos recortes. Né? São vários recortes, vários eventos, vários momentos, e é importante saber, né, onde um começa e o outro termina, porque senão eu posso estar interpretando o texto errado. No caso aqui, no trabalho que a gente usou aí como base, ele estabeleceu aí, né, Marcos 2, de 15 a 17. Então a gente vai estar trabalhando mais nessa perspectiva aí, tá certo? Alguns detalhes, né, que ele vai trazer aqui na delimitação. Tanto uma como a outra, né, tematizam o chamado de Jesus aos publicanos e a sua relação com eles. Verso 14, Jesus chama Levi, que está sentado na coletoria, para segui-lo. Já nos versos 15 e 16, aparece 3 vezes o termo publicanos. No verso 13, fala que uma multidão ia até Jesus. No verso 15, é dado um destaque de que muitos publicanos e pecadores estavam com Jesus e que eram muitos os que o seguiam. No verso 15, a expressão estando à mesa em casa de Levi tem como correlato verso 14, Levi, coletor de impostos, chamado por Jesus. Um detalhe aqui sobre esse termo, sobre o nome Levi, é que tem gente que diz que é o outro nome de Mateus, né? Mas, na verdade, segundo alguns autores, esse termo Levi seria Leui, em grego, que significa levita. Mateus deveria ser um levita. Então, no Evangelho de Marcos, ele é chamado de levita. Existiam muitos levitas na época de Jesus que trabalhavam como cobradores de impostos porque não tinha emprego para todo mundo no templo. Então, eles eram até mal vistos, né, porque estavam trabalhando para o império. Então, não seria aí um outro nome para Mateus, mas seria né, uma designação da tribo dele. Então, seria aí Leui, ou Levita. Então, Jesus chama o Levita, que seria Mateus, né, para segui-lo aí. Vamos lá, né? Outra aí, a presença do verbo seguir no verso 14, ele se levantou e o seguiu, e no verso 15, eram muitos os que o seguiam. Parece indicar que as duas perícopes abordam o mesmo tema. Na letra E, ele vai botar, a olhar para o contexto maior em que se inserem os versículos aqui analisados, desde o verso 1, né, 3, o gênero literário dos textos narrados são paradigmas de controvérsias. Caso Marcos 2, né, seja considerado perícopes autônomas, somente a perícope 2, 13 a 14, seria de um gênero literário diverso do contexto maior de Marcos 2, 1, 3, 6. Então, na análise literária, você vai fazer esse trabalho de identificar gênero literário, né, divisões, onde começa, onde termina, os assuntos são os mesmos, não são os mesmos, é a mesma temática, não é a mesma temática. Vamos pensar em Mateus de novo, né?
Lá em Mateus tem lá o capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus é muito usado pelo pessoal que gosta de defender aí que o fim do mundo tá chegando, né? Gosta de falar que o mundo está acabando a toda hora, aí quer usar o texto de Mateus 24. Só que o gênero literário desse capítulo é a apocalíptica judaica, que é um texto que alerta para que possamos estar preparados, independente das circunstâncias, e narra eventos que são comuns à realidade humana. Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, né, desastres naturais. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Né? Igual eu falei na outra aula, né? A gente está aí com mais uma guerra agora aí, né? Israel, né? E o Hamas lá, né? Brigando, a Palestina, aquela coisa toda que não é de hoje, né? Desde o início aí dos anos 20, né? De 1920, 1930, essa coisa vem acontecendo, né? Uma série de discussões políticas, né? Não é um tema muito fácil de se lidar, né? Sempre que alguém toma uma posição ou outra, é criticado por um lado ou outro. E para os cristãos, o pior é muita gente falando besteira, né? E usando essa questão para falar, olha, Jesus está voltando, olha não sei o quê. E aí remete lá a Mateus 24. Não tem nada a ver. Porque, assim, antes de estar esse problema lá em Israel, que tem alguns dias, antes estava da Ucrânia e da Rússia. Antes da Ucrânia e da Rússia, teve no Golfo Pérsico, né? A Guerra do Golfo. Teve o Iraque, teve o Vietnã, tem guerra na África um tempão. Então, assim, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vem ouvindo falar de guerras há muito tempo, de doença, né? Gripe espanhola, peste bubônica, Covid, né? Sei lá, catapora, né? E um monte de doença que mata um monte de gente há muito tempo. Então, isso não é agora, isso está acontecendo na nossa realidade de vida, mas já aconteceu na história do mundo. O texto de Mateus 24, dentro do seu gênero literário, ele está querendo mostrar que precisamos estar preparados para a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento. A ideia seria essa. Fala, Cristiano. Professor, eu entendo aí o que está sendo Entende passado. não, não entende mesmo. Caraca! Não, olha só, isso aí, cara, é racismo reverso, valeu? Mas assim, vamos lá, pô. Não, assim, eu acredito que eu entendo o que está sendo dito. Vamos lá, vamos tentar ser mais humilde. Melhorou, melhorou. Mas assim, por exemplo, lá, e no texto lá de Primeira Pedro, por exemplo, que na verdade tem uma certa advertência aí para a galera que meio que pensa assim, não é dito lá que. Ah, porque, tipo assim, tem uma galera aí que fala também, o mundo tá da mesma forma como sempre esteve e tal, mas aí Pedro meio que não fala, o escritor, né, da epístola de Pedro ali não fala meio que com um tom de advertência, assim, tipo, Fala onde? contra. Fala o texto, eu não lembro de cabeça, não, irmão. Eu não, deixa eu lembrar que acho que é Primeira Pedro, Então, não se sei se é você não 3 lembra, 4. olha aí o problema. Não, é dito exatamente isso. Ele está falando sobre o ponto da. Aí, no caso da volta de Cristo, eu entendo que o texto de Mateus 24 ele realmente não é um sermão, não é uma escatologia, no caso, não é sermão escatológico mesmo. Sim. Mas, pelo menos na perspectiva cristã, no caso, né? Mas, assim, esse texto de Primeira Pedro, ele tá, tipo, que assim, divertindo a galera e tudo. Tentar achar aqui, acho que é Segunda Pedro, na verdade. 3 aí ele vai falando sobre os falsos profetas e tudo, tá? Aí ele até Sim. fala aqui, versículo 5 ele fala assim, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e tal, a terra surgiu, tal, pá, beleza. É porque o texto é muito longo. Se eu ler Então, aqui mas tudo, olha só, Cristiano, esse texto de Pedro é o mesmo objetivo do de Mateus. É sim, alertar o seguinte, ó, precisamos estar preparados. Agora, uhum, quando vai acontecer? Não sabemos, entendeu? sim, entendi. Esses eventos de hoje, eles acontecem hoje, já aconteceram e podem acontecer no futuro. Então, esteja preparado.
A gente não, nessa leitura que eu estou mostrando para vocês, não há essa ideia de profecia como adivinhação do futuro. Não há algo que diga assim, e ó, quando acontecer isso, 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 é que Jesus está voltando. Ele pode voltar agora, ele pode voltar daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, ou daqui a 200 anos. Entendeu? Mas na Não, Bíblia, nessa leitura que eu estou apresentando, não uhum. teria evidências que me mostrariam claramente que ó, é agora, é nesse momento. Não teria isso. O Aqui, eu texto ele achei, estaria dizendo, ó, esteja preparado. uhum. Eu achei o versículo aqui específico, estava tentando Fala lembrar. aí. Estava dizendo aqui, a partir do versículo 13, ele fala assim: Antes de tudo, sabem que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí ele continua, né? Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água através da água pela palavra de Deus, né? Então, assim, não, é só para era só para entender realmente a questão do propósito do texto, entendeu, Bruno? Por isso que eu perguntei isso. Então, o Porque caso é de Pedro, ele está alertando para aqueles que dizem assim: ah, pode pecar, pode viver do jeito que você quiser, porque Jesus não vai voltar. pode Entendeu? escutar Red Hot. Né? Isso não é pecado, irmão. Ignorante. É, é o mesmo alerta que está sendo dado lá em Mateus. Olha, esteja preparado. Esteja preparado, porque o fim pode ser a qualquer momento. Não, porque quando você lê fim dos tempos, a gente imagina hoje. Mas imagina o seguinte: imagina na Idade Média, quando estava lá aquele monte de gente morrendo, e onde você não tinha ciência, não tinha medicamento, né, não tinha cultura suficiente para interpretar bem aquele momento. Você acha que muita gente não estava pregando, não estava dizendo que era o fim do mundo? Que era Jesus voltando, que eram as pragas acontecendo, tinha muita gente nesse alarde. Foi o que aconteceu na época da pandemia, né, quando estava aí muita evidência. Muita gente pregando que era um sinal de Deus, que é não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas esse texto aí, ele não está falando sobre a ignorância. Ele está falando sobre aqueles que estão dizendo que Jesus não vai voltar e que você pode fazer o que quiser. Nessa temática, é a mesma preocupação de Mateus 24. Esteja preparado, porque o fim vai chegar. Você não sabe quando, então viva como se não houvesse amanhã, né? Viva como se você fosse morrer hoje. Então viva bem, viva Isso é, direito. isso é complicado, hein, Ricardo? Não, cara, mas viva bem. Obrigado, obrigado. Esse negócio de viver como se não houvesse amanhã, fazer o que quiser, isso é para o não crente. O crente vive como se não tivesse amanhã. Eu sou honesto hoje, eu não minto hoje, eu vou fazer o bem hoje, porque amanhã eu posso não ter a oportunidade de fazer. Quem pensa assim, ah, eu vou viver, vou fazer o que eu quero, que eu posso, a vida pode acabar. Isso é o não crente. O crente, ele vive como se ele fosse morrer a cada momento. Por isso ele vive dando bom testemunho. Quem não é crente, que vive sem regra, sem limite, né? Vive de maneira desregrada. Esse é o pensamento do não crente. Então, o crente ele tem que viver como se Jesus estivesse voltando agora. Então, o que eu penso, o que eu falo, o que eu como, o que eu visto, é como se Jesus estivesse voltando agora. Então, de que maneira eu vou me apresentar se Jesus voltar agora? É isso que eu tenho que estar pensando. É nessa linha, entendeu? Não é aquela linha rock and roll. Ah, do cara rock and roll, vou beber, vou fumar, vou usar droga, que a vida vai acabar amanhã. Isso aí é o não crente que pensa. Quem é crente não pensa assim. Quem é crente, ele vai dizer, cara, eu vou fazer o bem que eu posso fazer hoje, que amanhã eu posso não ter a oportunidade. Eu vou fazer a vontade de Deus hoje, porque amanhã eu posso não ter a oportunidade. Isso é o crente. O não crente não pensa assim. Entendeu?
Pô, Ricardo, mas aí tu gera um problema para mim, por quê? Por exemplo, eu quero fazer uma Você coisa não é boa. crente, irmão. O problema é teu, Não, mas olha inferno. só, eu quero, Ora, eu quero fazer uma coisa boa, cara. Eu quero casar hoje, mas cadê a noiva, pô? Aí você irmão, percebe o aí que eu é tô outro querendo. problema. Aí é problema teu, não é isso. É, Aí é outro problema, entendeu? Agora, o que eu Ricardo, posso te dizer é o seguinte: o que está destinado a nós na eternidade é melhor do que qualquer coisa que possamos ter aqui. Então, fixe na eternidade. Caraca, olha cara, só, galera. Fica registrado isso. Acabei de fazer o Ricardo pregar pra Eu gente, hein, sou cara, no crente, meio da irmão. aula. Eu ele sou o cara prega, mais crente que você conhece, ele rapaz. prega bem. Pô, tem que registrar essa parada aí, pô. Ricardo, Fala, gente. você já explicou, mas esse negócio do nome Levi, Mateus, eu me aprofundei um pouco e você falou uma linha de pensamento que eu vi. Você explicou, deu uma explicação dentro de uma linha dentro de uma linha de raciocínio. Mas o que eu achei curioso, o que eu achei interessante é que você só vê ser chamado Levi em Lucas e em Marcos. Mateus, e toda vez que é descrito os discípulos ou os apóstolos, entra o nome de Mateus. Aí há uma linha assim, são várias linhas de pensamento, né? Você sabe, umas que falam do nomes semíticos, né? Que Mateus e Levi são nomes semíticos e tudo. E há também uma linha de pensamento de alguns teólogos também, não é eu que estou falando, mas é uma linha de pensamento é que poderia ter acontecido com Mateus o que aconteceu com Pedro. O nome de Pedro era Simão, não era Pedro, né? Depois se tornou Pedro, porque ninguém tinha nome composto, ninguém tinha. Todo nome era acompanhado de alguma coisa, o nome do pai, da família, da cidade, ninguém tinha um nome composto. Então, também há uma linha de pensamento que talvez o nome dele seria Levi, e ao começar a seguir Jesus, passou a ser chamado de Mateus. Eu sei que você não concorda com essa linha de pensamento, porque você já deu a sua explicação. Porque nos textos em grego, eu falei, pô, não, aí eu falei, vou olhar como é que tá, realmente está Mateus, e Mateus está Mateus, e na descrição dos discípulos ou apóstolos, nos três evangelhos, em todos os evangelhos, está Mateus. Aí fica assim, claro, ninguém vai perder tempo, isso não vai fazer diferença, mas é curioso, né? Por que que em Marcos e Lucas só que traz Levi e Mateus, e na descrição do mesmo Lucas e Marcos tá Mateus? Porque as fontes são diferentes. Você tem que lembrar que Mateus, Marcos e Lucas, né, os evangelhos sinóticos, eles bebem nas mesmas fontes e bebem também em fontes diferentes. O Evangelho de Marcos, ele é o mais antigo, É, escrito para os romanos. E isso. ele vai traduzir e explicar alguns termos, né, do aramaico, do hebraico, vai traduzir para o grego, né, vai tentar dar outras informações. O Evangelho de Lucas está escrito, de maneira geral, para as pessoas, né, que não eram ligadas necessariamente ao Deus. judaísmo. Sim. Então, eles usam o termo grego leui, que é levita. Né? Já o Evangelho de Mateus, que é escrito por seguidores, né, do evangelista, eles estão, digamos assim, ouvindo do evangelista, ouvindo daquele indivíduo. Né? Então, por isso, o texto vai ser apresentado de maneira diferente. Não dá para comparar com Pedro e Simão, por quê? Porque o nome Petra, né, Petros, dado a Pedro, é porque aquela fala dele, tu és o Cristo, é a fala na qual Jesus vai dizer: essa tua fala é a pedra da mensagem, né? E aí o pessoal diz que é ele, né? Mas não é ele, é a fala dele, né? Então, essa fala dele. E Jesus modifica isso. Então, tu eras Simão, agora tu és Petros,
porque a tua fala demonstra a minha missão. Eu sou o Cristo. Então, os contextos são diferentes, né? Os objetivos dos textos também são diferentes, até porque outros, né, não têm. O único que tem realmente o nome modificado é Simão, por causa da fala dele, e que Jesus é o Cristo, né? Então seria essa a ideia. O resto realmente tem seu próprio nome. E no caso de Mateus, eu acho que o que fica mais próximo do que o texto quer apresentar é seguir o próprio termo grego, que é levita, né? Lewi, entendeu? Bem curioso, porque Mateus, assim, ele usou muito Marcos como fonte também, né? Segundo alguns estudiosos, assim. Mateus e Lucas têm, assim, como fonte, uma das fontes seria o Evangelho de Marcos, né? Segundo alguns estudiosos, né? Mas mesmo assim, em Mateus, Mateus e em Marcos fica Levi. Mas é bacana você estudar e ver assim. Tá errado, irmão. Tá certo é o que eu falei, pô. Deixa de ser teimoso. São várias linhas de pensamento que você falou, uma delas Cara, teimoso, parece o Cristiano. é bem coerente, mas tem outras assim. Mas, Também. pessoal, eu acho interessante isso aí que o Jair falou, porque, se não me engano, se eu estiver falando besteira, o Ricardo pode Com me certeza. Claro que Mas, não. mas o povo árabe tem, árabe não, os povos semíticos, né, assim, em geral, eles dão uma importância mesmo para a questão do nome, do significado do nome. E isso é uma tradição desde que eu acho interessante. Até mesmo o próprio texto bíblico, a gente vê lá, por exemplo, quando vai dizer lá, o anjo vem dizer a Maria e tal, aí o Gabriel fala, não, ele vai se chamar Jesus, porque ele será a salvação, no caso dos povos, que tinha essa relação entre o nome, o significado do nome, no caso, eles Tem uma acreditavam linha que atribuía de a identidade. estudiosos que falam que são nomes semíticos, Mateus e Levi. Aí entra numa outra viagem. É, sinistro mesmo, isso aí é para viajar. Só um detalhe: Jesus era um nome comum, tá? Muita gente se chamava Jesus. Não é Jesus que inaugura o nome Jesus. O nome Jesus significa Deus salva, vem da raiz de Josué, que era um nome extremamente comum. O nosso Jesus, né, ele é o mais famoso, mas várias pessoas se chamavam Jesus também na época de Jesus. Então, é só um detalhe. Por isso que era Yeshua ben Yosef. É o quê? Yeshua ben Yosef. Josué, filho de José. Yeshua é Jesus, cara, em aramaico. Não, Yeshua ben Yosef. Então, Jesus, filho de José. Ó. Gostou, né? Gostei do quê? Não tem nada a ver. Vamos lá, vamos manter o foco. Então, nessa análise literária, o que a gente vê? Vê a questão do gênero, vê a questão da delimitação, né? Lembrando que no Novo Testamento, nos Evangelhos, é sempre importante, né? Você está pensando nesse processo de delimitação, não ignorar esse processo, tá certo? Que é importante. Tá acabando nosso tempo aí, eu vou passar aqui para as subdivisões. Vamos sair desse link e voltar no outro, mesmo link, para eu não falar e não cair aí na hora aí. Vamos voltar aí mesmo link.